Bom, agora a gente vai falar agora de um assunto sério aqui, que é a situação envolvendo o atacante Fred. Ela foi tema do Bem Amigos de ontem, rendeu uma boa discussão lá entre a turma do programa apresentado pelo Luiz Roberto. E aqui vou mostrar uma notícia publicada no Jornal O Dia, mas foi publicada em vários jornais do Rio de Janeiro também. Torcedores investigados, ou seja, a dupla de torcedores que supostamente teria ido intimidar o Fred na casa dele e num bar na semana passada, foi prestar depoimento. Um deles, inclusive, já tem antecedentes criminais. E eles negaram que tenham ido intimidar o Fred. Falaram no depoimento deles à polícia que foram dar apoio ao Fred. Aí fica uma versão de um contra o outro. Mas só para vocês saberem que o caso está sendo levado adiante. E a dupla, caso seja condenada e tal, pode até ser impedida pelo Ministério Público de frequentar estádios. E aí tem um assunto interessante que o Louco Abreu, capitão do Botafogo, está lançando um movimento. Ele telefonou para o Fred na semana passada e está lançando um movimento, já falou também com outros capitães do Rio de Janeiro, falta conversar com o Ronaldinho Gaúcho ainda, está lançando um movimento para que os capitães do Rio de Janeiro se unam contra esse tipo de cobrança, esse tipo de intimidação, se é que ela aconteceu, porque é uma versão de um contra o outro, que aconteceu contra o Fred. Como é que você viu esse caso todo, Renato, dos torcedores que foram intimidados? Não, é lamentável, o Fred sem jogar? Mas assim, no Twitter, um desses torcedores postou que enquadramos o 9. Ah, é? Ah, eu não sabia disso. Na casa dele. Então ele se desmentiu, mas... Li nos jornais isso que ele postou. No dia não tinha essa informação. Enquadramos o 9. Então que isso sirva de prova para o inquérito. Enfim, é lamentável. Eu acho que houve erro das duas partes, mas isso aí sendo comprovado, isso aí é muito preocupante. Enfim, o jogador ser cobrado ali, onde quer que seja. Mesmo que o jogador esteja errado, vá para a noite, esteja bebendo, acho que tem coisas muito mais importantes no país para indignar as pessoas a irem para as ruas e cobrar alguma coisa de alguém. Assim, no jogador de futebol. Tem coisa muito mais importante para a pessoa se indignar e cobrar ou botar o dedo na cara e pedir alguma coisa em relação a alguém do que um jogador de futebol. Essas pessoas nunca pensaram em cobrar um senador, um deputado, tratar um jogador de futebol dessa maneira. Enfim, eu acho que é levar a sério demais o futebol. Sabe? E ir para a rua para botar dedo na cara do jogador porque ele está na noite bebendo, enfim. Impossível discordar do que você falou. Agora, impossível discordar do que você falou. E por outro lado, assim, se o jogador tem um tipo de comportamento antiprofissional, cabe aos clubes aí levar isso de forma mais séria e mais profissional internamente dentro dos clubes. Agora, nada desse comportamento do jogador, eu acho que permite uma reação dessa de torcedor. Isso é desmedido completamente. Eu acho que isso eu estou brincando aqui, mas isso é um fato de dois gumes, porque o Fluminense é atual campeão brasileiro, que está jogando diante de menos do que 5 mil torcedores. Então, isso para mim é uma torcida de terceira divisão indo para os jogos. Então, eu acho que seria interessante os jogadores não relacionados de Fluminense, nas horas dos jogos, ir de bar em bar, motel em motel, procurando tricolores, falando, olha seu safado, seu lugar é Engenhão. Você deveria estar lá torcendo. Se chama de torcida, torcedor? Não, claramente, isso é uma perda de todos os limites. Eu acho que o torcedor tem direito de informar o clube que tal atleta estava em tal lugar até tal hora. Eu acho que o torcedor tem... Não, mas tem mecanismos, de informa, enfim, Você tem toda a razão, esse é o assunto para o clube administrar. Olha, no nosso Twitter, o Henry Kazuma diz que tem um clube da Holanda, informação dele, que contratou um bebê de 1 ano e botou o vídeo na net também. Se você tiver mais informação disso, Henry, manda aqui pra gente que a gente mostra. Concordo que é deplorável esse tipo de cobrança, é uma violência, se ela aconteceu mesmo da maneira como o Fred relata, é caso de cadeia, tudo isso, ainda mais que uma dessas pessoas, além de ser presidente de uma organizada, tem antecedentes criminais, tudo isso. Agora, o que eu só não concordo é com o Fred deixar de jogar. Eu acho que o Fluminense foi muito bonzinho com o Fred, entendeu? Entendo que é chato, é desagradável, o clube deveria ter dado apoio ao Fred, como está dando apoio ao Fred, mas o Fred deixar de jogar 2 jogos, aí eu acho que o único prejudicado foi o clube. Isso eu achei que o Fluminense foi muito bonzinho. Principalmente o segundo jogo, né, contra o América Mineiro. E também já tem a hipótese dele não jogar o primeiro jogo da volta da seleção. Que também e aí fica normal que a gente, jornalista, especule o fato de o Fred querer sair do clube, porque se ele jogar mais uma partida, ele perde o direito de se transferir para outros clubes. Então é uma coincidência que dá direito, ou que faz com que muitos jornalistas especulem nesse momento a situação do Fred. Né? Bom, o Fred falou,
com a seleção brasileira ele vai jogar, pelo menos está no grupo, e falou ou tentou não falar sobre o assunto na Alemanha. Vamos ouvir. O futebol é mais resultado, né? Principalmente quando passa por algum momento difícil. Lógico que tem que ter paciência, mas a gente tem que primeiro buscar vencer. E depois que as vitórias aparecerem, aí sim a gente procurar melhorar o nosso futebol.